Meus amigos, se tem um assunto que tem tomado as interwebs ultimamente com o lançamento do primeiro episódio da segunda temporada de The Last of Us, é a condição física da personagem da Abby, que convenhamos é bem diferente do game. Afinal, para quem nunca jogou o segundo game, a Abby é completamente diferente. Ela é muito forte, ela é shapeada, tem músculos, e ainda existe um motivo muito importante para Abby ter esse porte físico no jogo, não é só uma questão estética. Porém, recentemente, os criadores da série The Last of Us, né, a galera que tá à frente, que é o Neil Druckmann e o Craig Mazin, eles explicaram, eles fizeram uma entrevista do porquê eles mudaram a personagem da Abby, porque que ela tem esse aspecto mais franzina na série. E sim, tá? Só avisando pra vocês, adiantando, que a Abby realmente vai ter esse físico durante toda a história da segunda e talvez terceira temporada. Vai ser esse shape aí, porque já saiu trailers e realmente ela tá com esse corpo. Mas e aí, será que eles erraram ou acertaram nessa mudança em relação a Abby? E vão por mim, meus amigos, a explicação do Neil Druckmann vai surpreender vocês. Simbora! Hello, my friends, Geek na voz, e aqui no interior da Bahia não se fala de outra coisa no seu shape da Abby, né? Negócio impressionante que se tornou a internet. Afinal, estreou a segunda temporada de The Last of Us e os fãs simplesmente foram à loucura com a condição física da Abby, que é bem diferente do game. E como eu disse pra vocês no início do vídeo, está confirmado, tá? Esse realmente vai ser o físico, o shape da Abby durante toda a história da segunda e terceira temporada de The Last of Us, porque já saíram trailers e a gente viu que realmente a personagem manteve esse físico mais franzino em relação ao game, que é bem diferente. Nessa cena do trailer, por exemplo, né, eles estão lá na cabana, né, essa cena que, enfim, já até me dá arrepios só de pensar no que vai acontecer depois, e realmente a Abby tá com o mesmo físico que a gente viu lá no flashback do primeiro episódio da segunda temporada. Essa outra cena do trailer também, né, que ela tá andando junto com os amigos na neve, na certa rumo ao Joel, ela também tá com o físico bem fraquinho, igual ao flashback. Então sim, ela vai manter esse shape franzino. A Abby, ela não vai tomar whey protein, vai ficar forte da noite pro dia. Porém, durante uma entrevista ao Entertainment Weekly, os produtores da série, que é o Neil Druckmann e o Craig Mazin, eles defenderam a controversa escalação da atriz Caitlin Dever como Abby e enfatizaram que a escolha da Caitlin se resumia a capturar a essência da personagem por meio da performance e não a uma condição física igual ao jogo. E mesmo assim, eles disseram na entrevista que a Abby, ela vai ser tão forte quanto no game e vai ter esse senso selvagem que a gente viu na história do segundo jogo. Só que essa entrevista tem tantas nuances pra gente comentar, dá pra gente extrair tanta coisa que vai ser muito interessante isso aqui. Se liga no que o Druckmann falou, por exemplo. Segundo Neil Druckmann, valorizamos a performance acima de tudo. Precisamos de alguém que realmente capture a essência desses personagens. Não valorizamos tanto eles se parecem exatamente com o personagem, com as sobrancelhas, o nariz ou o corpo. Seja o que for, não está em nenhuma das nossas prioridades, mas está abaixo de um monte de outras coisas que consideramos. Cara, então, eu entendo aqui o ponto do Neil Druckmann, eu concordo até certo ponto, mas pera lá também, né? Não é que eles mudaram uma sobrancelha da Abby. Gente, não é que mudaram o nariz. Eles mudaram uma das partes mais importantes da narrativa da personagem, e aqui eu não tô só falando de uma questão estética, que é o corpo da Abby, é o físico. O corpo bombado dela no jogo é muito importante, cara. Tem um motivo pra ela ser forte desse jeito, porque o treinamento rigoroso da Abby, seu físico intimidador no game, é uma forma visual de mostrar ao público o quanto o seu desejo por vingança a consumiu. Então a Abby passou 4 anos frequentando a academia e ela transformou seu corpo em uma máquina de luta. E isso também é uma parte funcional da jogabilidade, né? Porque enquanto a Ellie é mais elegante, furtiva e ágil, a Abby é uma força brutal da natureza. Sendo que tem diversas situações no jogo que, se não fosse por esse corpo mais avantajado e forte da Abby, ela teria se complicado bastante, né? Em algumas lutas, em algumas situações, talvez ela não teria sobrevivido ou então protegido as pessoas que ela ama. Então é o que eu disse, essa condição física da Abby no game, e depois eu vou falar dela na série, mas não é uma questão estética, tá, gente? E isso eu tô falando pra quem nunca jogou, então que não é familiarizado com o game. A Abby nos jogos, ela não é forte por uma questão estética, e sim por uma necessidade de narrativa da personagem. É importante ela ser forte desse jeito. Só que é o seguinte, né, galera? A gente tá falando aqui de uma adaptação de um game. Não é, o The Last of Us, a série da Max, não é uma cópia literal do jogo. Tem muita coisa parecida, mas não 100%. E convenhamos, né, que você comprar a ideia de que existe nesse mundo de The Last of Us uma mulher com 60 centímetros de braço que ficou assim na base de muito treino e proteína, em um universo que é escasso de recursos, como é o de The Last of Us, é bem complicado comprar essa ideia, né? Na vida real,
adaptando pra TV, pro live action, é difícil comprar essa ideia, cara. Mas assim, é extremamente difícil, pra falar a verdade. Não é como se existisse proteína à torta e direito no universo de The Last of Us. Os recursos são extremamente escassos, velho. Mas vamos seguir aqui a entrevista, porque tem muito mais coisa pra gente comentar aqui. Teríamos tido dificuldade em encontrar alguém tão boa quanto a Caitlyn pra interpretar esse papel. No jogo, você tem que interpretar as duas personagens, Ellie e Abby no caso, e precisamos que elas interpretem de forma diferente. E esse ponto é muito importante, cara. Aqui o Neil Druckmann, eu acho que ele matou a pau, né? Porque realmente é muito difícil hoje você encontrar uma atriz que seja parecida com a Abby, porque esse ponto é importante, né? A Caitlyn Dever, apesar de ser uma ótima atriz, mas a fisionomia dela é idêntica à da Abby, parece que ela nasceu pra interpretar a Abby, é muito igual, mas cara, é muito difícil você achar hoje uma atriz que tem um porte físico da Abby nos jogos, que não é qualquer porte físico, é literalmente um corpo de um homem, sabe? É muito músculo, e ainda por cima você entregar uma performance absurdo, porque a atriz, né, nesse caso a personagem da Abby, ela exige uma interpretação apurada. Não é qualquer um que conseguiria interpretar a Abby. Mas comentem embaixo já, tá? Quais as opiniões de vocês sobre essa polêmica da Abby, se vocês acharam necessária essa mudança ou não, já vão comentando aí, porque tem mais aqui. Precisávamos que a Ellie parecesse menor e tivesse alguma capacidade de manobra, e a Abby deveria interpretar mais como Joel, no sentido de que ela é quase como um bruto de forma como consegue lidar fisicamente com certas coisas. E nesse ponto eu também concordo com ele, cara, porque a Abby, que foi criada para o jogo, e aqui eu tô falando do jogo, ela foi feita para se parecer mais com o Joel do que a Ellie. Apesar das duas terem o mesmo norte, o mesmo objetivo, digamos assim, é que eu não quero entregar spoiler aqui, né, gente? Eu tô evitando porque eu sei que tem uma galera que não viu, ou então não conhece a história do segundo jogo, então relaxa que não vai ter spoiler aqui. Mas a Abby dos jogos, ela foi feita para se parecer mais com o Joel do que a Ellie, porque não, e aqui eu não tô falando só do porte físico da Abby, né, que parece a de um homem, como é o caso do Joel, mas as coisas que surgem no caminho da estrada da Abby é muito parecida com a do Joel, né, de que ela tem que proteger aquelas pessoas lá, que eu não vou falar aqui para não entregar muito, que é a mesma coisa do Joel, né, que se deparou com uma criação imune que ele teve que proteger. Então quando você traça os paralelos entre Joel e Abby nos jogos, né, no caso no segundo jogo, você percebe que ela se parece mais com ele do que com a Ellie. Isso não desempenha um papel tão importante nesta versão da história, porque não há tanta ação violenta a cada momento, é mais sobre o drama. Não estou dizendo que não há ação aqui, são apenas novamente prioridades diferentes e como você aborda isso. Então, cara, é o que eu comentei, a ideia é clara, é uma adaptação do game, não é uma cópia literal Ctrl+C, Ctrl+V, então é óbvio que vão ter mudanças, eles vão alterar muitas coisas, não só questões físicas ou visuais, mas de narrativa também do game para poder fazer sentido. Por exemplo, no início desse primeiro episódio, isso daí também já deu muita polêmica, que é o fato deles já terem revelado a motivação da Abby logo de cara, né? Assim, nos primeiros minutos da segunda temporada, assim que a gente conheceu a Abby, ela já deu logo, ó, eu vou me vingar do Joel, a gente vai pegar esse cara, a gente vai esmiuçar ele, a gente vai moer ele, vai ser lentinho. E eles simplesmente entregaram o ouro já no primeiro episódio. E no game isso não acontece, né? No jogo a gente controla a Abby sem saber quem ela é, e só depois é que a gente vai entender as motivações da personagem. Só que, cara, no game você tem tempo pra controlar a Abby, pra de certa forma se conectar com a personagem, e na série não. Na série você não tem esse tempo. É muito diferente, cara, você criar uma história pra um jogo e pra uma série. Eu sei que pode parecer um papo chato, mas é verdade, velho. Agora, fato é, e assim, na minha opinião, obviamente, eu achei um pouco abrupto esse início da Abby, né? Ele já ter entregado o ouro logo de cara assim, né? Já as motivações da Abby de vingança, eu acho que foi um pouco precipitado, né? Então, eu não sei se eu faria isso logo no primeiro episódio, talvez no segundo, ou então no terceiro, não sei, cara, eu daria um pouco mais de tempo pra Abby, né? Pra a galera entender um pouco, conhecer a personagem, pra depois ela vir com esse papo de vingança pro Joel. Eu acho que uma das primeiras falas da personagem já ser essa, de que ela quer se vingar do Joel, a primeira cena dela já ser essa, eu achei um pouco precipitado, tá? E eu acho que mostrar logo de cara as reais motivações da Abby vai ser custoso a longo prazo pra série, porque o jogo te mostra a perspectiva da Abby e te dá a possibilidade de sentir ou não empatia pela personagem. Mas do jeito que eles estão fazendo na série, eu acho que vai ser difícil alguém gostar da Abby, tá? No jogo já é difícil, né? Você encontrar essas pessoas. Na série, do jeito que eles estão fazendo, já entregando logo de cara assim, vai ser muito difícil alguém gostar da Abby. Agora, algo tranquilo de se fazer é a voadora no like embaixo, cara. Aproveita que temos muito que comentar e discutir neste vídeo sobre a Abby. Eu vou falar sobre o Joel também, sobre a Ellie um pouco. Deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue o Geek lá no Insta, tá? @LucasMGeek. Eu vou te seguir de volta, a gente vai trocar essa ideia sobre The Last of Us, essas discussões, a gente vai comentar sobre tudo isso, então segue aí que é nóis.
Seguindo aqui a entrevista, o Craig Mazin ele disse o seguinte: eu pessoalmente acho que há uma oportunidade incrível aqui para mergulhar em alguém que talvez seja fisicamente mais vulnerável que a Abby do jogo, mas cujo espírito é mais forte. E então a questão é, de onde vem a natureza formidável dela e como ela se manifesta? Isso é algo que será explorado agora e mais tarde. E isso é um ponto importante, tá? Eu tô muito curioso para ver como que o roteiro, e isso daí vai estar atrelado, querendo ou não, a atuação da Kaitlyn Dever, que vai ser muito importante, que é como eles vão compensar esse fato da Abby ter esse impacto visual nos games e na série não, né? Porque na Abby, como eu disse, ela é muito forte, já nos games ela é um pouco franzina, e mesmo assim eles vão ter que demonstrar de alguma forma esse lado mais selvagem da personagem, esse ímpeto dela. E convenhamos que no jogo é mais tranquilo, eu não diria que fácil, mas é mais tranquilo você mostrar esse ímpeto da personagem logo de cara, porque a mulher é toda bombada, pô. A Abby tem 70 de braço, 80, pô, aí não tem como, né? Já na série eles vão ter que trabalhar muito bem a atuação, direção, pra poder mostrar esse ímpeto da Abby, né? De que ela é uma personagem muito selvagem. Segundo Druckmann, Kaitlyn tem o espírito do jogo. O que eu sempre adorei nessa ideia é que você será desafiado continuamente, como foi na primeira temporada. Quando você tenta escolher um herói, é difícil porque somos seres humanos não heróis. Para cada ato heróico, há alguém que sofre do outro lado que pode te ver com razão como um vilão. E assim, ele acabou de resumir aqui nessa entrevista o que é The Last of Us, né? Porque nesse mundo caótico pós-Cordyceps não existem heróis ou vilões, existem sobreviventes. A galera faz o que faz por um motivo para sobreviver. Quando você olha para Kaitlyn, há algo em seus olhos com o qual, mesmo não importando o que ela esteja vivenciando, você se conecta. Era importante que encontrássemos alguém com quem pudéssemos nos conectar da mesma forma que nos conectamos com a Bella Ramsey. Inclusive, né, a Bella Ramsey, como já era esperado, obviamente, isso já aconteceu na primeira temporada, ela voltou a ser alvo de críticas, a galera tá polemizando muito em cima disso, porque ela não se parece com a personagem, estão até fazendo piada aí de Marquito, não sei o que. Ó, minha opinião sobre isso é a seguinte, tá? Eu nem ligo muito pro fato da Bella Ramsey não se parecer em relação à fisionomia com a personagem da Ellie, e realmente não se parece, tá? Há de concordarmos que não dá, são personagens, né? Uma é uma coisa, outra é outra. Só que o que mais me incomoda na Bella Ramsey não é nem isso, cara, é que ela não envelheceu junto com a personagem da Ellie, porque a Ellie no segundo jogo, ela tem 19 anos. Na primeira temporada, ela tinha 13 anos. E a Bella Ramsey, quando eu olho pra ela nesse primeiro episódio da segunda temporada, eu vejo a mesma Ellie lá da primeira, que era uma criança. E aí não é culpa da Bella Ramsey, obviamente, né? Ela não tem culpa de nada disso, mas é o que eu tô dizendo, é difícil hoje comprar a ideia de que a Bella Ramsey, ela tem 19 anos na segunda temporada. A Dina, interpretada pela Isabela Merced, é a mesma coisa, né? São ótimas atrizes, adoro as duas, mas é difícil, cara. A Dina não parece que tem 19, 20 anos, e muito menos a Bella Ramsey. E aí é o que eu disse, não tem o que fazer, você não vai trocar atriz, você não pode trocar a Bella Ramsey por conta disso, né? Se fosse nos anos, sei lá, 80, 90, que era comum, né, você substituir essa galera, seria mais tranquilo. Hoje em dia não vai rolar, né, gente? E eu também não vejo necessidade, né? Mas é só um ponto aqui que eu coloquei. Não me incomodo pelo fato dela não se parecer em relação à fisionomia com a Ellie, mas o que me pega é esse negócio de que a Ellie tem 19 anos no jogo, ela tem uma cara de mais adulta mesmo, ela envelheceu no jogo, mas na série a Bella Ramsey ainda tá com a mesma carinha de criança lá da primeira temporada, velho. É difícil comprar essa ideia aí. Então, ao reimaginar a personagem da Abby, a segunda temporada de The Last of Us garante que não será apenas uma cópia fiel do jogo. Ela é chamada de adaptação por um motivo, que é uma história que precisa evoluir para ter sucesso em uma nova mídia. E a gente sabe que a TV é uma mídia diferente dos games, cara. E The Last of Us fez muitas mudanças significativas em seu material de origem para poder refletir isso, né? Principalmente na primeira temporada. Eles passaram um pouco do ponto, talvez? Talvez sim, né? Porque, como eu disse, tem um ou outro pontinho ali, tanto na primeira quanto na segunda temporada, algumas mudanças de características dos personagens que me pegam um pouco, tá? Eu que sou mais apegado aos jogos, me pega um pouquinho. Por exemplo, o Joel, nessa segunda temporada, né? Usando óculos e fazendo terapia. Gente, assim, novamente vou falar, eu entendo que é uma adaptação, eles querem humanizar ao máximo o personagem do Joel, mas nossa senhora, gente, amoleceram demais o Joel nessa série, especialmente nessa segunda temporada. Cara, terapia? Como assim o Joel tá fazendo terapia? No jogo, de forma alguma, o Joel iria pedir ajuda a alguém para poder resolver os seus problemas. Pelo contrário, no jogo é o Joel quem resolve os problemas dos outros. Mas novamente eu entendo, eu sei o que eles querem fazer, eu compro essa ideia. Até aí tá ok, tá tranquilo, né? Mas não vão exagerar muito também não. Mas enquanto The Last of Us Part 1 tem uma história com começo, meio e fim bem definidos, né, arcos emocionais claros e implicações dramáticas claras, o The Last of Us Part 2 é muito complexo, cara, tem muitos detalhes, então está aberto a diferentes interpretações. E em sua essência, é uma história de vingança que se sobrepõe a uma história de redenção. E a Kaitlyn Dever, eu acho que é a escolha perfeita para interpretar a Abby na segunda temporada. Afinal, dramas intensos e focados nos personagens é a especialidade da casa, né, como no caso lá do
temporário 12 e Ninguém Vai Te Salvar, que são ótimas atuações dela, que provam que a Caitlyn, ela consegue lidar sim com profundidade e a escuridão da Abby. Mas e aí, meus amigos, qual a opinião de vocês em relação a Abby? Vocês acham que as mudanças fazem sentido ou não? Comentem embaixo as opiniões de vocês que eu vou ler e tentar responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!